Olá, Carlos Borges aqui. Sigamos a leitura da última parte do artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge, a epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização. Essa é a quarta parte, quarta e última. Sigamos a leitura. Subtítulo: A epidemia trans. A pergunta feita por muitos psicanalistas: onde está a histeria hoje? Pode receber respostas opostas. Ela não está em lugar nenhum, caso a procuremos nos manuais contemporâneos de diagnóstico psicopatológico. Ela está em toda parte, caso a definamos segundo o discurso psicanalítico que localiza nela a própria estrutura do sujeito. Estaria a histeria se manifestando hoje, em grande parte, através das questões ligadas ao gênero e, em especial, à transexualidade? O crescimento exponencial de casos na atualidade nos leva a indagar se ela não é uma forma contemporânea por excelência da histeria. Ao encontrar na rede de informação e na globalização cultural o vetor de contágio epidêmico e na medicina moderna respostas pragmáticas para as mais diferentes inquietações relativas ao corpo, a transexualidade tem recebido de forma rápida e simplista, tal qual a prescrição de um medicamento, a solução a ser dada em conflitos do sujeito com o seu sexo. Mude-o. Segundo o Portal Brasil, até 1997, cirurgias de mudança de sexo eram proibidas no país e pessoas que desejassem passar pela mesma eram obrigadas a recorrer a clínicas clandestinas ou, mais frequentemente, a médicos no exterior. Em 2008, seguindo as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, o governo brasileiro oficializou o processo transexualizador, que inclui a hormonioterapia e a cirurgia de redesignação sexual por meio do Sistema Único de Saúde. A estatística apresentada é a seguinte: até 2014, foram realizados no Brasil 6.724 procedimentos ambulatoriais e 243 procedimentos cirúrgicos em 4 serviços habilitados no SUS. Contudo, os dados apresentados no site do governo representam uma subestatística, pois incluem apenas os atendimentos realizados no Serviço Público de Saúde e não contabilizam a grande demanda de tratamento nas clínicas privadas. Desde novembro de 2013, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria número 2803, ampliou o processo transexualizador no SUS, aumentando o número de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, incluindo a redesignação sexual de mulher para homem. Pelo caráter irreversível do processo, é necessário que o paciente preencha os seguintes requisitos: maioridade, acompanhamento psicoterápico por pelo menos 2 anos, laudo psicológico psiquiátrico favorável e diagnóstico de transexualidade. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina tem discutido a possibilidade de redução da idade mínima para ingresso no processo transexualizador. No Hospital das Clínicas de São Paulo foi criado em 2010 o Ambulatório Transdisciplinar da Identidade de Gênero e Orientação Sexual, no qual crianças, adolescentes e seus familiares são acolhidos para tratar de questões
relativas ao gênero. O tratamento é iniciado com bloqueadores hormonais, entre parênteses remédios de castração química, fecha parênteses, para retardar a puberdade, e aos 16 anos podem iniciar o tratamento feito com o uso de hormônios do sexo oposto. Será que podemos encontrar na própria estrutura histérica os elementos em jogo para a multiplicação de demandas de mudança de sexo ocorridas em todo o mundo nas últimas décadas? Estará a sugestionabilidade, que Freud sempre considerou o fenômeno universal, na base desse contágio? A sugestionabilidade própria à histeria é absolutamente notável, seja na vida cotidiana, na enorme difusão das ingênuas previsões astrológicas, por exemplo, seja no campo da psicopatologia, quando um sujeito delirante como Jim Jones levou em 1978 mais de 900 pessoas, entre adultos e crianças, ao suicídio coletivo. Outra grande evidência disso é o fato de que há um pacto silencioso na mídia de evitar veicular notícias sobre suicídios, na medida em que isso pode se propagar na população de forma incontrolável. O que Lacan permitiu elucidar foi que a aptidão contínua da histeria à sugestão é um fato de estrutura. Faltoso em seu cerne, o sujeito se fascina por todo significante mestre, que lhe dê a ilusão de poder preencher sua falha, mas, ato contínuo, denuncia a impotência do saber do mestre para tamponá-la. O intuito de nosso trabalho é chamar a atenção para o fato de que esse elemento essencial, a histeria e suas manifestações polimorfas, devem ser colocado na discussão da transexualidade, sob pena de que ela continue a ser abordada de modo absolutamente ingênuo quanto à estrutura do sujeito, com possíveis graves consequências. Dentre elas, o suicídio e a irreversibilidade ao estado anterior do corpo, no caso do desejo de destransição. Quando práticas de transformação corporal irreversíveis são postas em ação como última e única possibilidade, hoje a gravidade dessa situação está ainda mais alarmante, uma vez que crianças muito pequenas passaram a receber o diagnóstico de transexualidade não só da medicina, como dos próprios pais. A novidade agora é que a mera indagação ou afirmação de uma criança de pertencer ao sexo oposto passa a ser lida por pais e médicos como sinal de transexualidade, ensejando o início precoce de tratamentos hormonais e a previsão futura de cirurgia de transformação corporal em nossa sociedade do espetáculo, na qual a imagem tende a sobrepujar qualquer outro valor, e das redes sociais, que disseminam em segundos de uma ponta a outra do planeta as informações mais impactantes, torna-se urgente utilizar todos os recursos possíveis para interrogar de maneira efetiva o lugar assumido pela transexualidade, lugar de valorização avassaladora da imagem do corpo e das incessantes intervenções sobre o real. E aqui terminamos a leitura do artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Pereira Travassos, a epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização. Carlos Borges aqui na comunidade Old Way, no nosso módulo de psicanálise.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser.